O Stendhal perguntou por que me tinha tão irrequieta, o ar de marrar nas paredes, despenteada. Põe-te a jeito, rapariga. Vou casar e sinto tanta felicidade que há de sossobrar para quem me rodeie. Levantou-me o queixo com a mão. Queria que se visse melhor o rosto. Eu não era uma rapariga bonita, era normal, a pele muito clara e os olhos castanhos. A minha família tinha os olhos castanhos. O cabelo luminoso com mechas mais escuras, como se fossem palhas envelhecidas. O cabelo da minha mãe era exatamente igual. O Stendhal chegou-mo para trás das orelhas num gesto só. Entendia-me bem, esticou-se e voltou a esperar. Os homens que vão casar têm anjinhos na barriga, pensei. O Stendhal estava barrigudo, como se levasse uma entidade divina dentro do corpo. Tive pena dele. A minha mãe encostara-se à porta. O meu pai e a noiva estavam lá fora, aguardando o sinal. Quando lhes fossem dizer, entrariam para se começar a festa. Os anjinhos da barriga do Stendhal estouravam como borbulhas que rebentassem. Morriam. Havia flores mirradas e umas ervas que colhemos dos vértices mais abrigados das montanhas. Havia toalhas bordadas e uma pequena mesa onde deixáramos um jarro de água e os copos menos esbotenados. Por antecipação, muitas pessoas levantaram-se e beberam. A Turide tocou o órgão, murmurou cores, sorriu. Alguém pedia que interpretasse essa ou aquela área. Ouvia-se canções alegres. Desafinava-se bastante. Esperava-se depois empurrando pela senhora acesa, o senhor apagado, levantou-se e foi recitar de cabeça um salmo. Conhecíamos o poema como se nos fosse o espírito escrito. Pensei que o meu pai teria gostado de ouvir. Os olhos escureciam-nos perante a comparência daquele texto. Deixávamo-lo brilhar entre o recuo dos nossos corpos. A boca que dizia Algrimur era subitamente o oco inviolável, o ovo de som de onde Deus inteiro falava. Deus ou a palavra nascendo primeiro, não sabíamos, mas talvez Algrimur tivesse criado a transcendência à força do que escreveu. Qualquer Deus, por ternura e decência, quereria existir a partir de sua perfeita beleza, da beleza das palavras, e renascia espontaneamente diante de nós. O Senhor apagado não precisava de luz própria, ele continha a fonte superior, era um guia, seguíamo-lo como um farol chamando por nós. Havia quem murmurasse passagens, certamente suplicando o seu abrigo sob as palavras divinas do poeta. Pudessem as palavras do poeta ser casa ou outro corpo, ser lugar e caminho, companhia e prova, tão simples da existência divina. Pudessem aquelas palavras ser de levar sobre a cabeça, contra a chuva e contra o frio, e servissem para levar à boca e engolir, a matar todas as fomes, ou servissem de beber, a matar todas as sedes. Os poemas, dizia o meu pai, podem ser completos como muito do tempo e do espaço. Podem ser verdadeiramente lugares dentro dos quais passamos a viver, e havia quem cobiçasse a memória do Senhor apagado. Contava-se que podia ter uma memória assim por ter sido eletrocutado tantas vezes que o cérebro lhe mudou para a máquina de registro. No silêncio que se fazia, o prior percrustava a plateia como o próprio rosto como o próprio rosto de Deus mirando-nos. Pensei assim, que era severo, escrutinava cada expressão, igual a querer saber o que haviam feito as pessoas das bendições de manhã cedo. As nossas pessoas ali metidas e caladas. O Stendhal solicitara discrição nas preces, discrição nas confissões. As pessoas perguntavam se a menos morta estaria presente. E ele dizia que sim, se era minha tia quem se casava. A menos morta estaria presente como uma criança qualquer, calada, igualmente penteada. Ao subir a criança plantada, terei ido também rebelar-me contra o esconderijo a que me atiravam.
Por prudência era certo, importante se punha que as autoridades de outros lugares não fossem ali administrar o modo instintivo como fazíamos a vida. E eu também estava instintiva, um animal acossado, porque havia uma verdade no nosso canto dos fiordes que não era para ser entendida pelos outros. Era uma verdade específica, feita de muitos hábitos e diferente relação com a solidão. O prior que viera de fora, na sua denunciadora desconfiança, não sabia de nada, nem da minha pressa, nem do meu vagar, e no entanto pousou o olhar gravemente sobre o meu. O oficial de Deus, mandatado por direito para tornar uma água qualquer em água benzida dos céus, uma água que santificava o que molhava, transformando tudo em matéria convertida, submissa, suplicante de absolvição, olhava para mim, enquanto o salmo de Algrimur me entristecia. Trazia-me de volta a fúnebre beleza do meu filho partindo. Criava-me aquela melancolia, uma dor de estômago. O senhor apagado, profundo e solene, o prior policial e desconfiado, e eu desajustada. No casamento da minha tia, como se casar tivesse que ver com a morte. Tudo na vida tem que ver com a morte, disse o Einar. O salmo terminou e estavam todos sentados e sérios. Pensei que estavam tão sérios quanto culpados. Acreditar em Deus era ser-se culpado, disse o Einar. Acreditar em Deus é ser-se culpado. Ele ficou aberrado, repeliu-me, não entendeu a minha revolta. Não pôde deixar-se do meu lado. Havia ficado comovido com o salmo. Não podia aceitar que eu me mostrasse tão ingrata. Disse-me, amo-te, mas sai ao pé de mim. Depois o Stendhal disse ao Einar, hoje, no dia mais feliz da minha vida, peço-te perdão e desejo que subas a este sentimento. Beijou a testa do tolo e este lembrou-se. O Einar lembrou-se igual a ter sido autorizado a isso. Havia um entusiasmo esquisito no ar. Todos detestavam que o Stendhal se casasse com aquela mulher. Adoravam vê-lo feliz, mas estavam apreensivos. Tinham pena dele, queriam-lhe bem, mas urgiam na descoberta de provas de que não poderia ser feliz assim. O prior libertou o meu rosto culpado. O meu pai entrou e o urso feliz assomou ao seu lado. A Túride perguntou se podia tocar uma coisa bonita. A minha tia disse que sim, que tocasse um arco-íris inteiro. As nossas pessoas riram-se. A felicidade das coisas erradas era uma mistura de bem e de mal, que deixava quem assistia no impasse entre permitir-se seguir na diversão ou ficar preso no receio. O urso feliz regozijou a visão do Stendhal, que, agigantado num sentido tão diverso, sorriu de volta com o coração demasiado exposto. O meu pai tomou-me a mão, não disse nada, levou-me a sentar com ele e com a minha mãe. Muito na frente. Foi quando me vieram as lágrimas aos olhos, carregada da vontade de sentir melhor. Carregada da vontade de ter outra esperança, que não a da triste e contínua condenação. A minha mãe reclamou a mão do marido e voltou a bastar-se a ele, e fazer com que ele se bastasse a ela. Fecharam-se, era como se tivesse ido embora. Ature de tocar a minha mãe, talvez morta de inveja, de frustração e de tristeza. O Einar encostou-se à parede ao meu lado direito. Trouxera o espelho sem que eu percebesse. Pôs-se diante dele, multiplicado. O Einar e o Einar, dois rapazes bem comportados e apaixonados, e chorando. Ofendidos e confusos, pensei. Chorava quase descontrolado. Pensavam as nossas pessoas que, por amor ao noivo, tanto quanto me arrependia de estar a crescer, arrependia-me de o passar adiante na percepção da vida, porque o Einar se mudava para o meu pequenino. E eu era também pequenina, e estava demasiado magoada com o mundo e o amor. Não podia ser um embuste que nos retirasse a grandeza dos sonhos, inclusive dos mais fáceis. Não que eu esperasse ainda um herói, isso era da Sigridur. Eu julgava apenas que se mulher não me traria tantas dúvidas e tanto medo.
E ele, duplicado ao espelho, sofria por mim e fazia por mim o que eu, atabalhoadamente, o obrigava a fazer. O Einar aceitava ter um lado de lá da morte, aceitava pensar que metade de si morrera. Era eu a culpada daquela particular tristeza, mas não teria responsabilidades perante a sua profunda revolta. Disse-me lembrar-se bem da minha tia, do que se passara muitos anos antes e como haviam subido à boca de Deus. Lembrava-se muito bem. As pessoas calavam muito mais do que poderiam esperar. Estavam acostumadas a calar, e o Einar era um segredo de todos, até dele mesmo, que, baralhado da cabeça, trocava sua história com a dos outros e trocava o medo com o que estava por vir quando o medo dizia respeito ao que já passara. O Einar recuperava a memória. Chegou-se e disse-me: o Stendor e a tua tia obrigaram o meu pai a morrer à boca de Deus. Não sei o que fazer. Leva-me daqui, por favor.